Saudações, queridíssimos e queridíssimas, sejam muito bem-vindos a mais um Aristocast. Hoje eu, Ian Ribeiro, estou aqui com meu grande irmão, André Luiz. Bora para mais um, irmão? Bora nessa. A gente vai falar sobre procrastinação, gestão de tempo e, cara, você tem pouco tempo a perder. Você tem muita coisa provavelmente rolando na sua vida. De autocuidado, organizar a casa, estudar para faculdade, estudar para plantão, dar plantão, organizar sua vida financeira, visitar a família. Você não pode perder tempo. Não pode. Simples assim. E de forma muito imprudente, cruel e desafiadora, a procrastinação é uma máxima na vida de vários alunos, pelo cansaço, pela desmotivação. Isso vira uma bola de neve, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar como que você pega, mesmo se dedicando bem, sendo presente nos seus estudos, como você ganha algumas horas todas as semanas, e aí você usa como você quiser, onde você quiser. A gente vai dar um protocolozinho de correção de questões e vai falar também sobre redes sociais. Pode ser um grande vilão e pode consumir um tempo rigorosamente valioso para sua aprovação. Boa, Ianzinho, é isso aí, cara. Então anota aí o que a gente vai falar pra vocês, são dicas que a gente colocou aí baseada nas nossas experiências de anos e anos lidando com aprovados de residência médica, o que eles faziam, o que eles fizeram, o que mudaram, que foram determinantes para aprovações deles, para as aprovações deles. Primeiro, Ianzinho, uma das grandes coisas é assim, a gente tem pouco tempo e uma coisa que eu sempre bato muito na tecla dos nossos alunos é assim, cara, para de seguir o efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada adora ver aula, ele adora querer cumprir 100% do calendário dele e ele acha que com isso ele vai conseguir ser aprovado, né? Principalmente para as pessoas que entram nesses preparatórios para residência médica mais para o meio do ano para frente, você é uma pessoa que vai ter você tem uma necessidade muito maior de gerir o seu tempo em comparação àquelas pessoas que iniciaram ali no início do ano, porque o seu tempo ele é menor, né? Você não vai conseguir ver todo o calendário, até porque as pessoas que compraram o curso no início do ano, eles já têm um caminho percorrido pela frente, já viram muito mais aulas do que vocês, e vocês precisam ser estratégicos. E é essa estratégia que a gente vai passar aqui hoje para você, tá? Beleza. E, galera, é exatamente isso. O tempo é diferente se você entrou nessa corrida num momento diferente do ano. A gente está se preparando 2 anos, tem gente que se prepara faltando 3, 4 meses. E aí, primeira régua é a gente não colocar o mesmo tratamento para todo mundo. Tem uma galera que tem um tratamento de CTI, tem uma galera que tem um tratamento ambulatorial, tem uma galera que está internada na enfermaria. E, claro, esse é o primeiro passo para a gente também não botar todo mundo na mesma procrastinação, na mesma ideia, seu tempo. Lógico que quanto mais o ano vai avançando, menos você tem tempo de manobrar. Você tem menos tempo de erro, menos tempo de resgatar um atraso, menos tempo para um imprevisto, que a gente sabe que a maioria de nós vão aparecer em algum momento do ano. Imprevistos são previstos. Sim. A gente fala isso com nossos alunos o tempo inteiro. Mas vamos lá. A vida não para, né, Ianzinho, durante a preparação. Ia ser bom demais se a gente pudesse parar, congelar tudo e só estudar para a prova de residência médica, mas não dá. Nem sei se teria graça. Tem tanta coisa, às vezes coisas boas, desafiadoras rolando, mas, pô, faculdade acontecendo, você pegando prática, ou plantão, a galera trabalhando, uma oportunidade, uma viagem, um estágio, um rodízio, uma letiva fora, curtir com a galera da faculdade, os amigos que vai ficar pra vida inteira. Exatamente. Tem 1 milhão de coisas e... Verdade é, um desafio, manejar isso tudo. Um desafio. Não vai ficar mais fácil não, tá? Principalmente os nossos alunos, tu vai entrar na residência já, tu vai tomar muito na cabeça. O tempo vai ser valioso, então, refletir sobre isso, criar estratégias, criar disciplinas, gerir melhor o seu tempo, abrir horário na sua agenda e, cara, de verdade, acompanha, porque a gente divide, depois que a gente dividiu o protocolo de correção de questões, cara, libera muito tempo. Você não pode corrigir todas as questões igual. Exatamente. Então, a gente vai começar falando assim, o seguinte, cara, você tem pouco tempo pela prova, se você tiver pouco tempo pela frente, a primeira coisa que você tem que abominar na sua vida é o excesso de procrastinação, tá? Por que excesso de procrastinação? Boa. Porque a procrastinação, ela é importante também. E ela faz parte da nossa vida também, né? Eu falo que você tem um tempo criativo também, estudar, se reinventar, ter a resiliência de continuar na constância, dia após dia, você precisa de se reinventar. E para isso você precisa ser criativo. E você não vai ser criativo fazendo um simulado. Você vai ser criativo nos seus momentos livres, nos seus momentos de prazer, que a gente aqui na Arício, desde o início de tudo, a gente sempre falou da importância de você ser um ser humano acima de tudo, né? A preparação... médico. Nem médico é, né? A preparação para a prova de residência médica, ela tem que girar em torno da tua vida. E não a sua vida girar em torno da preparação para a prova de residência médica.
A preparação para a prova, ela tem que ser parte da sua vida, uma parte importante que merece tempo, merece respeito, dedicação e metodologia. Mas a sua vida, ela deve continuar, porque ela não é só feita disso. E quem entende isso, deixa o caminho mais gostoso, deixa o caminho mais leve, acaba passando de uma maneira que se entusiasma mais com esse processo. Então, assim, a procrastinação em excesso, perdas de tempo em redes sociais, perda de tempo em outras coisas que não fazem sentido nesse momento, é uma coisa que a gente tem que parar nesse momento, né, Ian? E eu, por exemplo, eu sou um exemplo disso, cara. Eu perco muito tempo em rede social, sabe? E eu luto diariamente em como ter estratégias para isso reduzir, sabe, a gente vai cara? ter um bloquinho só para Só sobre isso, só sobre rede social. Cara, mas isso daqui eu acho que é a primeira vez que vocês estão ouvindo, olha, procrastinação um pouquinho é gostoso, é bom para você. Porque o nosso tempo, a nossa atenção viraram um produto, viraram uma commodity, e todo mundo quer falar, para de perder tempo, procrastinação, a mente de quem procrastina. Cara, tal, que inferno isso. Cara, e você tem direito e é importante você ter um pouquinho de... Faz parte, inclusive, de você ter saco, você ter um mínimo de energia para dedicar, para ser feliz, para você ter um pouco de resistência. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre, cara, esse momento de descanso, um momento de desconexão, de ver a série mais mongol que você tem para não pensar em nada de medicina. É cansativo, seja estudo, seja prática, as pressões, enfim. Mas beleza, tem que fazer isso de uma forma programada, inteligente, que faça sentido e que seja compatível com o projeto que você está entrando agora. É isso aí. Você não vai precisar estudar pra caramba pra sempre. Você vai ter que estudar num ritmo bom, se quiser se manter atualizado, mas a dedicação para a prova de residência, principalmente porque, você vai ver várias coisas de várias outras grandes áreas, além daquilo que você vai trabalhar no seu dia a dia, isso não é sustentável, felizmente, nem necessário a médio e longo prazo. Mas nesse momento, nesse investimento para passar nesse filtro, e depois vai mudar completamente, não só a sua carreira, mas sua rotina, sua e da sua família, é um investimento, é um momento e tá tudo bem. Então, tem que ter uma gestão de tempo compatível com aquele seu objetivo. Cara, eu quero passar para oftalmo em primeiro lugar no Sul e São Paulo. Você conhece alguém que fez isso? Tá bom. Esse rapaz aqui fez só para pegar um exemplo. Não precisa ser passar em primeiro, não. Passar benzão para oftalmo, para qualquer especialidade concorrida, não é uma boa instituição. Você não consegue fazer isso estudando fofo. Pouco. Estudando, eu estudo 5 horinhas por semana. Vejo umas aulinhas aqui, metade delas estão atrasadas, mas não tem sentido nenhum. Então, tem que ser compatível. É isso aí. Você quer algo gigante, você tem que ter uma dedicação gigante. Simples assim. Haja de acordo, né? Tenha as suas ações em harmonia com o tamanho do teu sonho. Isso é muito importante, a gente sempre fala isso aqui pra vocês. E como que a gente começa a botar isso em prática? Cara, para os nossos alunos é muito simples, porque a gente deixa bonitinho, de mão beijada, na plataforma desenhada para eles e de forma ajustável. Você tem que estudar com metas. Ponto. Porque para quem não sabe onde vai, qualquer lugar tá bom. Você estudou? Estudei. Tá indo bem? Creio que sim. E você não tem nenhuma régua. E a gente precisa falar, olha, é interessante que depois de um mês de estudo, você esteja por aqui. Para você não só ter estudado, mas pra gente ter tempo de revisar depois e pra gente evoluir em questões. Então, se você não sabe por onde que você tá começando, quantos conteúdos você tem que assistir, quando você tem que revisar, quantas questões você tem que fazer, você não tem o senso de velocidade. Muito menos ainda você tem a necessidade, tem clareza da necessidade de ajustes, beleza? Então, trabalhar com metas. Quantas questões que eu vou fazer, quantas questões que eu vou fazer no mês, quantas aulas eu vou assistir, como que eu vou resgatar os meus atrasos. Estou num rodízio mais enrolado, tem uma viagem, tem uma programação, onde que eu vou encaixar isso depois? E isso vai ficando mais difícil conforme o ano vai avançando, você tem menos de onde tirar, menos manobra para fazer. Isso a gente sempre fala assim, por exemplo, o cara fez um estágio e ficou muito tempo fora e acabou atrasando muitos conteúdos. Cara, a plataforma, ela não sabe se você deixou de entrar ou não. Ela vai jogando os conteúdos novos conforme você setou previamente ali na sua plataforma. Se você colocou 3 estudos novos na semana, ele vai te jogar 3 estudos novos na semana, independente de você estar entrando ou não na plataforma. Luiz, beleza, eu fiz um estágio fora, fiquei 2 semanas fora. Logo, 3 por semana, 3 mais 3, 6 até agora, né? Então, 6. Você vai ficar com 6 estudos, entre aspas, em atraso. E aí você vai voltar do seu estágio e falar assim, cara, e agora? Eu tenho 6, tenho 12, tenho 15 estudos atrasados. Como que eu vou priorizar isso? A gente sempre fala, eu e o Ianzinho, que assim, você
precisa entender qual que é a banca que você vai querer passar, quais são as características da banca que você vai passar. E aqui na Aristo a gente tem um mapa da mina que a gente esmiuça cada banca, quais são as estatísticas de tema. Esses temas que você tem que ter na sua cabeça, esses temas você tem que ter em mente. E fala assim, cara, desses temas que estão aqui, quais deles estão em atrasos? São esses que você vai ver. Se porventura sobrar um tempinho lá no final do ano, não sei o quê, aí você pode voltar. Mas isso é ter gestão de tempo também. Perfeito. Gestão de tempo e gestão de atraso também, que hora ou outra vai acontecer. Em nenhum momento a gente sempre fala isso aqui. Todo ex-aluno nosso que passou, né? Por isso que virou ex-aluno nosso, tem uma coisa extremamente incomum, nosso e de todo mundo. Nenhum deles conseguiu seguir à risca, bonitinho, perfeitamente, todo o nosso calendário, não ficou atrasado em nada. Isso não existe, tá? Isso não existe. Nem precisa existir. E isso não é determinante, né? Os caras passaram e muito bem colocados e ficaram conteúdos atrasados. Isso é inexorável, vai acontecer. Importante, mas eles souberam gestir. Com certeza. Gerir. Digerir. Eles souberam gerir isso. Aí, digerir esse volume avassalador de conteúdo dos atrasos. Cara, uma parada que é muito legal, e a gente vai discutir isso em outros podcasts até com mais atenção, mas vale um parênteses aqui. Mais importante do que ter todos os conteúdos estudados é ter todos os que você estudou revisados. Se você estudou 100% e não revisou, você vai reter muito pouco. Se você estudou 80% dos conteúdos e revisou os 80%, você vai passar benzão. Nessa questão de procrastinação, tem um resultado compatível, trabalhar com metas. Uma coisa que a gente gosta de falar também é faça todo dia. Cara, isso é bizarro porque quando a gente olha, independente do momento do ano, pode estar no começo, no meio ou no final, sabe? É muita coisa. É coisa demais. Cara, é muita coisa. Nossa, são mais de 100 aulas. Caraca, são mais de 1000 CCQs, conceitos chaves de questão. Caraca, a quantidade de flashcards. E você fica ali... Isso acontece em outras áreas. Pô, tem que arrumar minha casa. Você sente afogado, né, cara? Tem que resolver tanta coisa. Vou organizar meu casamento, tem que ver tanta coisa. O que você faz? Começa. Tá num plantão, caracoles, tem uma transferência, tem uma admissão, tem 2 acessos pra trocar. Pô, tem que ver, ajustar o antibiótico. O que eu faço? Começa. Faz um pouquinho, vai fazendo aos poucos. E um passinho que você deu já te coloca em movimento. A sensação de estar em movimento já te... Pode parecer pequeno, mas você tá. É aqui, próximo é ali, e as coisas vão acontecendo. E você vai tendo mais clareza. Então, fazer um pouquinho. Tem uma frase de Sócrates que ele fala que o primeiro passo nem é tão... A nossa vida é feita de pequenos passos. E esses pequenos passos nem são tão pequenos assim. Porque quando você começa a perceber que não era pequeno. Começar a sair da inércia é muito difícil, né? Porque é muito mais confortável tu ficar quieto, parado e deixar o pau comer. Não. Você começar a sair da inércia. Você vê, por exemplo, a galera que começa a fazer academia, né? Pô, eu nunca fiz academia. De repente o cara começa a ir, ele tem a vontade de ir, ele se sente bem com aquilo, ele começa a gostar do processo e automaticamente ele vai querendo continuar. Você pegou um ponto muito legal de hábitos, rituais. Eu queria até puxar um gancho disso. A Carlinha, uma grande amiga nossa, uma das pessoas mais importantes da Aristo, ela fala muito isso. Quando você começa a se exercitar, fazer um pouquinho de dieta, pode ser uma semaninha, você começa a se identificar como uma pessoa saudável. Você olha no espelho, cara, eu sou, ou pelo menos mais saudável. E você não quer abrir mão disso, você quer cultivar. Você começa a identificar, pô, eu sou uma pessoa que estuda. É aquela teoria também do vidro quebrado. Pô, minha janela tá limpinha, não tá quebrada nem nada, não vou quebrar, não vou mostrar. Eu quero manter esse... E a gente começa a se cobrar e comemorar quando a gente cumpre as metas, quando a gente avança um pouquinho, quando a gente tá minimamente organizado. Então isso é muito legal. Um outro movimento interessante para vencer essa procrastinação é reforçar hábitos e rituais. Ah, cara, eu sei que eu tenho uma preguiça, não vou estudar de noite, de manhã cedo. Ah, quando eu chego da faculdade, pô, eu vou tomar banho, eu vou organizar a casa e tal, não sei o quê, e depois já... Pô, cara, passa um cafezinho, organiza só um pouquinho, e aí você já começa a estudar, já puxa uma revisão, já se organiza ali um pouquinho. Cara, se você cria esses rituais já antecipando as suas dificuldades, pô, eu sei que quando... Pra mim era um momento muito, muito louco. Minha casa, pô, eu, mais 2 irmãos, um cachorro, meus pais e tal, era muito movimento, era muita energia. Antes de todo mundo chegar em casa, se eu estudasse, era muito mais fácil. Depois eu, pô, tava arrumando a casa, eu ia na academia, alguma parada assim, eu não precisava ter uma concentração absurda. Então, você saber funcionar nos seus ambientes e cultivar esses hábitos é valioso e te ajuda a vencer na procrastinação. É muito mais fácil você ficar atento nas metas, fazer um pouquinho, quando você vence algumas dificuldades, estuda num horário melhor. Ah, não, pô, vou aproveitar aqui. Não. Vai ter um dia da semana que
eu vou parar e vou cozinhar pra caramba, e vou dar um arrumadão na casa, pros outros dias eu render mais. Então, investir nesses hábitos, investir nessa persistência, nessa organização, faz diferença, diminui a procrastinação. E esses hábitos, eles são muito individualizados. Por isso que não existe receita de bolo para você passar na prova de residência médica. Existe a tua receita de bolo para passar na residência médica, que é diferente da do Ian, que é diferente da minha. Porque nós somos pessoas completamente diferentes, com realidades completamente diferentes. Realidades, capacidades e dificuldades diferentes. Então, assim, você tem que pegar o que a gente tem. A gente oferece para você numa plataforma da Aristo, né? Um rol de ferramentas, cara. Não tô falando para você que você é obrigado a utilizar ou obrigada a utilizar todas essas ferramentas. Você tem que usar tudo isso que a gente está oferecendo para você ao seu favor. Todos esses podcasts que a gente tem gravado, todas as mentorias coletivas que a gente faz de 15 em 15 dias com os nossos alunos, olho no olho neles. Vocês têm que pegar o que nós falamos e não adotar como uma verdade absoluta, mas fazer com que essas palavras façam sentido para a tua realidade. E você fala, pô, isso aqui que o Luigi falou, eu acho que encaixa legal na minha realidade, então eu vou anotar aqui e vou botar em prática. Pô, não, agora o Luigi viajou, isso aqui não faz sentido para mim. Então não faça. Você tem que fazer o que faz sentido para você, o que cabe fazer para você. Mas existem máximas que são importantes para todas as pessoas que passam. Que é aquela história de sempre, de revisão, metodologia ativa, saber se reinventar, ter resiliência, direcionamento. Isso aí cabe para todas as pessoas. Mas como você vai fazer isso, só você que vai saber. Isso é uma comparação que eu pensei aqui, cara, evidência científica, guideline, show, existe, é o melhor norte. Você precisa traduzir aquilo para a realidade do seu paciente. De efeito colateral, de comorbidade, de realidade, se tem outra doença que precisa passar na frente, se ele consegue fazer aquele tratamento ou não, se tolera. Então, assim, é o mundo perfeito das ideias e você tem que trazer para o mundo real do seu paciente ou, no seu caso, na realidade. Exatamente. Entrando num outro bloquinho, Luiz, uma parte que a gente gosta muito de conversar cara, um conceito que eu acho muito massa, que é o de pseudo-movimento. Sim. É a galera assim, cara, não, tô estudando? Cara, tô vendo um monte de coisa, não, tô estudando, tá estudando mesmo, tô estudando. E você vai ver o cara tá andando de lado. Ele tá em movimento, ele só não tá andando pra frente. Então isso é muito, muito perigoso, porque às vezes essa pessoa é quase que um irmão da procrastinação, ou às vezes a pessoa acha que tá mandando muito bem. Alguns exemplos grandes é o cara que tá fazendo muito estudo passivo. É importante. Sim. Tem o seu lugar. Tem seu lugar. Ajuda a sedimentar conhecimentos, conhecer melhor como que cai, ter algumas ideias. Às vezes ter o primeiro contato com o assunto. Criar um contexto, tapar uma base horrível que talvez você tenha tido da faculdade naquele quesito. Legal. Só que ele não é o que você vai... Você fez estudo passivo. Vai assistir a aula do Luigi de C. O que você sabe? Eu sei que o Luigi sabe C. É isso. A questão que vai te dizer, a questão, o flashcard, o simulado, que vai te dizer, opa, eu aprendi ou preciso melhorar nisso aqui. Então, muita cautela, porque se a gente prioriza muito o estudo passivo, a gente pode estar num pseudo-movimento. Então, uma coisa interessante da gente perceber que a gente está dedicando energia, está dedicando tempo, mas talvez não esteja investindo na evolução, pelo menos não numa velocidade que a gente acha interessante. Exatamente. Um outro ponto é falsa organização. Cara, falsa organização é uma coisa muito importante, né? Porque assim, às vezes, ô Ianzinho, tem alguns alunos que falam pra mim assim, Luigi, eu entro o tempo inteiro na minha plataforma, olha só, aí ele manda uma foto, porque a nossa plataforma dá um feedback pras pessoas de quando elas entram e quando elas não entram. Gera um calendáriozinho verdinho ou vermelhinho, se você entrou e tudo mais. Beleza, o calendário do menino ou da menina é todo verdinho, mas se você vai mais a fundo, você vê que, cara, ele só entrou na plataforma, ele tem uma falsa presença ali dentro, né? Ele tá se auto-enganando. Exatamente, ele foi na academia, mas ficou ali, levantou um pezinho ali de fisioterapia e ele quer ter o shape da Graciane Barbosa, entendeu? Não vai acontecer. Então, é uma falsa presença, né? Isso é um tipo, por exemplo, de falsa organização. Você está cumprindo aquelas suas metas, mas essas metas estão muito aquém também do seu sonho.
entendeu? Não adianta você também querer organizar uma semana típica com, por exemplo, um estudo na segunda, um outro estudo no sábado e ficar terça, quarta, quinta e sexta sem fazer absolutamente nada e querer passar em anestesiologia na USP, cara, né? Você organizou? Organizou. Mas você organizou pra quem? É um plano ruim. É um plano péssimo. Se o plano ruim der certo, você continua na merda. Continua na merda, porque tá ruim. É isso. E de organização, acho que dá pra ir até um pouquinho além. A gente para pensar, cara, tem alunos bons, dedicados, e até num outro modelo, de uma outra estratégia que funcionou em algum momento, pô, vou fazer um resumo gigante. Nossa. Cara, às vezes você perde o tempo de duas aulas de questão e tal. Não é que é ruim, talvez não seja estratégico para esse momento. Pô, quero fazer, eu só estudo bem assim. Um resuminho menor, mais objetivo. Fica pausando tanta aula para você não roubar tempo de outras coisas. É uma organização, é um movimento, mas pode ser esse movimento de lado e não ser o de evolução. Uma outra cautela também é a galera que faz agenda. Cara, deixa a plataforma fazer agenda. Não gaste tempo com isso. Sim. Gosto de comparar, cara. Pega o melhor jogador de futebol do mundo. Sei lá, eu acompanhava pouco e atualmente acompanho menos ainda. Pega o Cristiano Ronaldo no auge. O Cristiano Ronaldo não pode ficar... eu vou encher a bola. Não, deixa que eu lavo o colete. Não, vou organizar, botar as camisas certinho no vestiário. Não, deixa eu lá ver se a câmera do... Não, irmão, tu tem que sentar pra fazer o gol. Você tem que correr pra fazer o gol. Você tem que se posicionar, você tem que se movimentar. Deixa esse outro movimento pra gente, pra plataforma, principalmente para os nossos alunos. Quem não for, claro, tem outras estratégias, mas não dedique tanto tempo no plano e pouco na execução. Isso tem que ser proporcional também, que pode ser uma falsa organização, isso pode roubar tempo, pode entrar no falso movimento. Exatamente. Então, dentro do pseudo-movimento, a gente já falou aqui da galera que fica estudando de forma passiva, muito mais do que forma ativa. Falamos dessa falsa organização. E tem um terceiro ponto que a gente colocou aqui no nosso script, que é a fuga pro fácil, né? A fuga pro confortável. A gente tem essa tendência. Antes de começar a gravar esse podcast aqui, eu e Ian, a gente estava sentado aqui na mesa e falou assim, cara, a gente podia gravar um podcast de algum conteúdo de clínica médica, né? Aí eu cheguei e falei assim, cara, eu queria falar de cardio. O Ianzinho, eu quero falar de pneumo. Cara, por quê? Porque pra mim, cardio é muito mais fácil que pneumo. Pro Ian é o contrário, pneumo é muito mais fácil do que cardio. Então, a gente tem essa tendência natural do ser humano, né? E às vezes a gente quer começar, por exemplo, a estudar determinado assunto, aí você fala assim, eu gosto muito de cardiologia, beleza, vou começar vendo cardiologia. Cara, não. Deixou pré-natal, SUS e hérnias lá pra trás. Exatamente. Cara, se você já tem uma base boa de cardiologia, você vai ver. Fica tranquilo que hora ou outra vai aparecer questão de cardiologia, você vai errar, você vai acertar, você vai estudar a sua cardiologia. Mas você precisa ter gestão também daquilo que também é extremamente importante, que você tá ruim, cara. É para isso que você tá fazendo um cursinho. Pra gente identificar o que você ainda tem a melhorar. O que tá bom, a gente vai manter no bom. Mas o que tá ruim, a gente vai melhorar. Mas a gente precisa que você encare o que tá ruim, que você encare o que não é fácil pra você, que você encare o que não é confortável pra você. Isso é ruim pra danar, eu sei que é. Eu sei que é, mas é evolução. Você quer ficar feliz? Eu gosto de brincar, pessoal. Quer ficar feliz? Só feedback positivo? Não quer ser desafiado? Pega um cachorro. Um cachorro, você pode ser um golden. lixo, pode ser um lixo de ser humano, ele vai te amar, ele vai falar, você é o cara, tu foi na padaria e voltou, eu te amo, velho. Pô, a gente não tá aqui pra ser seu cachorrinho, a gente vai falar, cara, olha, você precisa evoluir nesse ponto. E esse aqui você errou, a gente vai te dar ele com mais frequência. Pô, esse é tema que você tá deixando de lado, cara, ele é mais incidente na sua instituição prioritária. Então tem que ter essa cautela de não fugir pro fácil, não fugir pro confortável, porque pode ser um pseudo-movimento. E esse é muito difícil, porque o cara às vezes tá sentando, tá dedicando tempo, tá dedicando esforço, tá estudando, tá fazendo questão, só não tá fazendo no foco que ele precisa. Boa. Galera, esse tipo de discussão é bem bacana e assim, comenta aqui pra gente se você se identificou com alguma dessas situações de pseudo-movimento, como que você realiza a sua realidade de procrastinação, se você procrastina muito, pouco, se você tem alguns hábitos, alguns rituais, se você mudou algum hábito, algum ritual, e aproveita para compartilhar também, chamar seus amigos, a galera, pôr um calor, um amigo de turma. Alguém que tá na mesma realidade que você. Puxar a galera junto pra vocês se motivarem, porque com certeza tem um conteúdo legal aqui que pode ajudar não só você, mas outros colegas. E é um norte pra gente trazendo também conteúdos, dúvidas, sugestões para outros episódios. É isso aí. E então assim, outra coisa que a gente tem que falar, a gente tá falando aqui em uma live, principalmente sobre como gerir melhor o nosso tempo, né? E aí, não tem nada mais importante do que a gente falar sobre redes sociais, né? Vamos, assim, eu nem preciso ficar gastando tempo aqui para você falando o quanto tempo a gente perde em redes sociais. Isso é uma coisa óbvia, tá? Você vê, cara, às vezes eu volto, a maioria das vezes eu volto lá da residência de metrô. E aí, tem metrô perto da minha casa e tal, em São Paulo não anda nunca de carro. Cara, assim,
Eu acho que 95% das pessoas que estão dentro do vagão estão mexendo no Instagram ou no TikTok, assim. É inacreditável, cara. E eu me boto nisso, tá? Eu me boto nisso porque é um momento ali que você tá sem fazer nada, a gente não consegue mais não fazer nada, né? Eu vi esses dias, tava vendo um vídeo na internet, cara, eu nem acompanho futebol, tá? Mas eu tava acompanhando que o Botafogo ganhou recentemente aí do PSG, né? Nessa Copa do Mundo de Clubes, né? E aí rolou um vídeo na internet de uma família que tinha, sei lá, devia ter umas 3 gerações sentadas no mesmo sofá. Uma criança, um adolescente, um adulto e um cara bem idosinho, que deveria ser avô, bisavô daquela criança, sabe? E aí, quando acabou o jogo, todo mundo comemorou, se abraçou, foi uma coisa bonita, sabe? Assim, porque eles eram todos botafoguenses. E aí, 3 segundos depois que todo mundo se abraçou, a criança, o adolescente, o adulto, os 3 pegaram o celular. E o vovô ficou lá assim, ó, comemorando, tipo, feliz, sabe? Olha isso. E aí, vício naquele o vício, prazer assim, rápido, a gente fácil. não consegue mais, tipo assim, ficar sem fazer nada, continuar a nossa vida sem pegar num celular. Quando acabou aquela emoção da vibração de que acabou o jogo, durou 3 segundos a alegria daquelas pessoas e logo em seguida eles já vão pegar o celular pra falar com algum amigo, alguma coisa. Porra, a gente amputou um momento muito da hora, né? Por conta de uma rede social. A gente tá viciado em prazeres rápidos, rasos e em grande quantidade. É muito esquisito isso, cara. Isso é muito... A gente pode até puxar de um podcast só sobre isso, mas isso tem um impacto grande nas nossas relações, inclusive. Né? Relação com filho, relação com par, relação com paciente. A gente tá menos paciente, menos tolerante, menos concentrado. Vai mostrar já um estudo bem bacana, mas antes disso, a internet, principalmente o uso de redes sociais. A gente tá falando aqui, mas não somos sacerdotes. Cara, você tem uma meta de 2 horas e meia, no máximo. A gente também trabalha um pouquinho de celular por dia. É muito raro de eu bater a meta. A maioria das vezes eu fico em 3 horas e pouca, 4 horas de celular por dia. Uma grande parte disso redes sociais. Por isso, deixa eu ver um cachorrinho, deixa eu mandar uma bobeira aqui pro Luigi. deixa eu mandar um vídeo de 2 bichinhos se beijando. Falar pra minha esposa, olha, é a gente. Qualquer bicho. Pode ser, 2 lacraias, olha, somos nós, olha, 2... Jaguatirica. Qualquer bicho. Então você... Cara, é muito legal. Você manda pra um monte de gente. Gente, para pra pensar com uma reflexão, assim, perspicaz. Várias das pessoas mais bem pagas do mundo são pagas pra fazer essa merda ser muito interessante. Muito valioso. Isso junta 2 coisas fantásticas do ser humano, que são polegar oposto e a vontade de fofocar. Forças gigantes que mudaram completamente a realidade da nossa espécie. Então isso tá tudo ali, muito colorido, muito fácil, muito ágil. Cara, eu ouvi recentemente um podcast muito maneiro falando sobre isso. Foi uma virada muito grande quando algumas plataformas, YouTube, o TikTok, por exemplo, o próprio Instagram também, você não precisa clicar no vídeo pra ele rodar. Ele vai automático, você né? Você nem tem esse comando, você vai ver. Ele fala, não é tem chance bizarro dele não querer isso, ver. cara. Então, refletir um pouquinho sobre isso. Fazer um consumo consciente. Não tá falando pra não usar. Mas usar de forma... Tem tanta coisa legal, de lazer, massa, de estudo, né? de relaxamento. E a procrastinação também é legal. Perfeito. Pô, depois de um plantão de 24 horas, eu tô numa fadiga decisória bizarra. Cara, a gente toma mais de 200 condutas, algumas delas podem matar o paciente naquele dia. Eu não quero ver nada complexo, eu não quero ver nada difícil. Algumas horinhas não, alguns minutinhos ali, pode ser um relaxamento, uma quebra, ver uma coisa leve, uma coisa agradável, show. Pô, tá em contato com amigos, mas usar com prudência. O que é uma cautela importante? Não só rouba um tempo líquido. Pô, tô passando 3 horas, já adianto aqui. Não é compatível você querer passar para uma residência médica bizarramente concorrida, e será cada vez mais, passando 2 horas por dia no Instagram. TikTok, tá maluco, YouTube, mano. Twitter. Isso acontece. Desativei o TikTok e o Instagram. Vai pro Twitter. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. A gente vai pra outras, vai até notícia. Deixa eu ver o noticiário, porque a gente quer ficar... A gente precisa ver Cara, aconteceu isso comigo já. Então Eu bloqueei o Instagram, bloqueei o Facebook, eu fiquei viciado em ver o G1, cara. É isso. Eu entrava no site do G1, ficava vendo notícia, cara. Olha que qualquer bizarro, coisa. cara. Nosso cérebro precisa disso e a gente consegue treinar. A gente já vai provar pra você, a gente vai provar, trazer uma prova que fizeram. Mas além da perda de tempo líquido, é a perda de concentração. Cara, quantos de nós, se pegar um livro de um tema que você gosta, pode ser de um romance, uma literatura, qualquer coisa, vai continuar acordado depois de 10 minutos. Vai dormir. Você fica tranquilo no seu celular mexendo por 3 horas. Fica mesmo.
A gente dá... um filme massa, irado, filme premiado. Eu durmo. 2 horas. Série a gente vê. A gente vê 5 episódios de 20 minutos, mas não vê um filme de 2 horas. Interessante isso, né? A gente tá condicionado e treinado cada vez mais para consumir conteúdos rápidos. Rápidos, em grandes quantidades, sem profundidade. Caraca, por que isso... Para você que vai fazer prova, isso é um perigo gigante. Tu vai ficar sentado 4 horas fazendo uma prova. São 100 questões. Tu vai ler uma cabeçada de texto. Sua cabeça não vai funcionar. Então, aqui uma coisa importante. Não deixem de fazer os simulados, porque eles vão treinar resistência e concentração. E outra reflexão, use de forma mais consciente. De preferência, use menos as redes sociais, sobretudo, mas também o celular. Pô, vai usar um pouquinho ou quer usar? Abre no computador. Já fica 10 vezes menos interessante. O Ianzinho fala até... Quais são aquelas estratégias que você fala para os alunos? Lógico, a gente vai mandar aqui. Você mandava umas estratégias, como é que era? Cara, mando para aluno, mando para paciente. Esses dias eu dividi... Eu tinha mandado para os alunos lá na comunidade. Eu falei, cara, mandar isso aqui por isso que no eu Instagram lembrei. pessoal, porque eu acho que é valioso para muita gente. O que eu comecei a fazer para mim, me ajudou pra caramba. Eu acho que todo mundo poderia testar. Colocar a tela em preto e branco. Fica pior, muito né? chato. Fica chato, Você não né? quer ver tanto vídeo assim. A gente é igual criança vendo Galinha Pintadinha. A gente quer o colorido, a gente quer o Candy Crush. Que legal. A gente é muito fácil de ter a atenção atraída. Isso é neurociência, o mercado, as embalagens. Isso é Você tudo entra no pensado. McDonald's, tudo amarelo com vermelho, com laranja, né? Os rótulos, é tudo pensado para prender a nossa atenção. Os vídeos, o TikTok, então, os legendas, um monte de coisa. As pessoas vão rápido. Respira. Beleza. Então, tela em preto e branco. Colocar temporizador nos aplicativos. Cara, eu vou usar, beleza. Tem 15 minutos de Instagram todo dia. E quando dá aquele tempo, você tem que ir lá, configurar de novo, abrir. Dá maior trabalho. Então, você já fica ali, já é uma crítica. Já é uma reflexão, um convite a um uso mais consciente. Sair sem salvar a senha. Configurei, cara, eu usei um pouquinho e tal, desconectei, saí, deslogar. Ele vai perguntar, quer ficar conectado? Eu vou falar não. Porque quando eu for colocar, eu tenho que colocar a senha. Eu coloquei um obstáculo. Isso é muito legal, cara, pra quem tem filho pequeno, que tem um desafio gigantesco com essa parte, na adolescência principalmente, internet, redes sociais, gerir esse tempo. E a gente tem que ter essa atenção pra gente também. Então, criar obstáculo. Pô, tô numa reta boa de estudo, vários papos, uma pergunta que eu sempre faço nos papos com ex-aluno, galera que foi aprovada, como que foi seu tempo de rede social? Te atrapalhava a pessoa? Todo mundo fala, diminuí. Desliguei, desinstalei o Instagram, o TikTok, perto das provas. E minha produtividade subiu muito, minha concentração melhorou muito. Parei de me comparar, que é um ponto gigante. Porque você está ali estudando, apanhando. Às vezes está estagnado, mesmo andando bem, faz parte do episódio inteiro de outro podcast. Quem não viu, acompanhei o podcast, episódio de estagnação do Aristocast, ficou muito massa também. E você tá olhando, pô, seu amigo na terça-feira de manhã pulando de asa delta. Você, vida lixo que eu levo. Ou o teu amigo que acordou 3 da manhã, tomou banho de gelo, correu uma maratona, já foi no zoológico, voltou, namorada, abraçou a árvore, e 9 da manhã ele tá estudando, foi no você tava acordando. Não sei o que, ele fez tudo. Ele fez tudo e você fala assim, cara, eu não vou passar nunca, olha só meu amigo, cara. Primeiro que nem sempre isso é de verdade, vocês já sabem disso. E todo mundo sabe, né? Até o sofrimento é romantizado nas redes sociais. Nossa, como eu tô estudando, como eu tô trabalhando. É a realidade de outra pessoa. Se for um amigo próximo, você não precisa estar ali. Não é pelo Instagram que você vai falar uma parada difícil com um amigo próximo. Inclusive, se você precisar, quantas vezes a gente já não fez isso, irmão? Pô, tô apertado aqui, cara, então você quer trocar uma ideia. Até eu gosto de brincar com o Luigi, com uns outros poucos amigos familiares. Conto numa mão, tem um botão vermelho. Apertar, inclusive, obrigado por ser um botão vermelho. Não foram poucas as vezes que eu precisei apertar. Então tem esses mecanismos, você não constrói, não passa de um luto, não passa de uma situação difícil, um acompanhamento psicológico que precisaria estar tendo, você não resolve essas coisas grandes. Pressão de prova, de estudo, de profissão, não é botando na rede social, nossa, tá muito difícil, tá muito puxado. Minha última molécula de serotonina. Procura um cuidado profissional e conversa com um amigo próximo. Liga. Não manda mensagem, não, liga. A gente não faz mais isso. Então, trocar por, mais uma vez, hábitos, rituais que são mais estratégicos, que são mais valiosos, são mais presentes. Perfeito. Isso é importante pra caramba. Então, temporizador, desinstalar é legal demais, com essa cautela de não fugir para outras plataformas. E tela em preto e branco. Vou pedir aqui para o nosso time jogar uma imagenzinha. Gabi, se conseguir soltar aí pra gente, depois a gente manda para vocês. Pessoal, esse estudo aqui foi muito legal. Não é um estudo focado inicialmente na galera de medicina, não, tá? Foi uma escola de estudo de consumos, a Universidade do Texas,
que colocou pra gente, ó, de 2017 esse estudo teve mais ou menos 800 participantes. Eles compararam, pra gente, em nível de medicina baseada em evidência, são fatores indiretos e um pouquinho falseáveis, mas com uma probabilidade pré-teste gigante, uma coisa absolutamente plausível. Olha o que eles comparam. É difícil a gente medir inteligência, né? Muitas inteligências. Mas olha que interessante como faz sentido e eu acho que a gente pode transbordar com uma boa veracidade. Eles compararam aqui a localização do telefone. Se ele estava na mesa, se ele estava no bolso, se ele estava em outro cômodo, né? Na mesa, no bolso, em outro cômodo. E fizeram aqui, esse daqui é qual? Um deles é métrica de retenção de memória médio e longo prazo, e o outro é um score de absorção e resolução de problemas. Pra gente seria resolução de questões. Uma questão. E se eu chegar pra te perguntar daqui a uma semana aí, Luiz, medicações pra ICFR, beleza, quais que são ali os modificadores de sobrevida? Olha isso, quando o celular tá na mesa, em cima da mesa, eles descrevem isso, ainda que virado pra baixo, o fato dele estar ali desvia sua atenção. O tempo todo você, será que alguém falou alguma coisa? Será que eu vou ver aqui? Será que eu preciso... Tua retenção de informação é menor. Se estiver no seu campo visual, já cai a sua retenção de memória, já cai a sua capacidade de retenção de resolução de problemas. Entenda assim, como fazendo uma questão e lembrando do conteúdo da questão. E aí, depois, se alguém quiser, manda mensagem pra gente nos nossos A gente canais, manda Instagram, essa foto aqui. A gente manda, isso é muito legal. Vou deixar pros nossos alunos lá na comunidade. Cara, tá no bolso, já melhorou pra caramba. Olha aqui, principalmente retenção de memória, por quê? Menos interrupção. Convite, inclusive, galera. Saiu com a família, saiu com os amigos e tal, tá vendo um jogo. Não deixa o celular em cima da mesa, não. Guarda no bolso. Olha isso, se eu tô falando aqui com vocês. Tô aqui assim, Luigi, tu não faz ideia. Bicho. Cara, quando a gente fala, conversando com os alunos do nosso podcast, se eu tô com o meu celular na mão, você tem certeza que o mais importante não é o momento, não é a conversa. Ele pode estar desligado, não tô vendo nada aqui, mas desvia completamente a atenção. É desrespeitoso. E, mais uma vez, estejam presentes, não só no estudo, na vida, nos jantares, no descanso de vocês. Show? Então, reflexão aqui um pouquinho paralela. E aí, por fim, olha o celular em outro cômodo. Cara, isso é legal pra caracoles. Olha isso, quase que dobra a sua capacidade de retenção, sua memória. E, se alguém me ligar... Quantas vezes alguém te liga num ano que você precisa resolver? Você fala assim, não, é uma emergência. É uma emergência que eu posso resolver. Tem isso também. Tem uma emergência que você... eu dou plantão em Cabo Frio, a minha família em Niterói, no Rio. Cara, algumas emergências eu não consigo resolver. Eu vou demorar 3 horas pra estar lá. Outras pessoas vão precisar resolver por mim. Essa humildade... Tá bom, não vou resolver tudo. E outra, no outro cômodo, botou ali o celular. Se alguém ligar, você vai ouvir. Combina isso com o seu par, com seus amigos, com a família próxima. Se precisar, liga. No meu ano de foco, não vou ficar atendendo o telefone, não vou ficar olhando toda hora. E, última dica, tirar a notificação. Não pode o seu celular vibrar ou fazer barulho toda vez que entra uma mensagem no WhatsApp, um like, um seguidor, um vídeo novo, qualquer coisa. Não pode. Eu não tô falando nem só esse estímulo, não. Tirar aquela notificação, aquele vermelhinho que aparece, tem 5 mensagens no seu WhatsApp. Seu cérebro não consegue pensar em mais nada. Se você souber que tem aquilo ali. Você fala, cara, você quer uma vaga na residência ou você quer ver as 5 mensagens? Eu quero ver as 5 mensagens. Até aquele nosso traço obsessivo, né? Tipo assim, nossa, eu preciso clicar ali pra sair aquela notificaçãozinha, porque aquilo ali me incomoda de ter 5 notificações não vistas, então, né? tirem efeito luminoso, vibração, barulhinho, aquela que desce ali no celular quando ele tá na tela. Caos. Cara, tem coisa que te deixa mais puto do que você tá ali trocando uma ideia, conversando com a pessoa, olhar, você fala, eu sou um lixo. E o seu cérebro, ele vai querer olhar. Então, tira o vermelhinho, tira a notificação, só a ligação que vai funcionar. Tá beleza? Boa. Cara, isso é muito mágico, isso é muito legal. Por quê? Nosso cérebro ficou treinado pra, eu quero ver, eu preciso ver essa informação agora. Exato. Muito Outra estratégia legal. é você comprar aqueles Nokia tijolão lá também, né? E colocar só o chip, não tem mais WhatsApp, não tem mais nada. E eu já pensei em fazer isso já. Mas... no metrô lá. Galera, então olha só, a gente falou então aqui da questão da... Só retomando, né? Da gestão do seu tempo. A questão da procrastinação, né? Os pseudomovimentos, as redes sociais. E agora a gente vai falar um pouquinho para você sobre como que você pode otimizar o seu tempo fazendo correções por questões. Né? Isso é Correções muito de massa. questões. Esse é o fechamento desse bloquinho nosso aqui, desse papo sobre procrastinação e gestão de tempo e por que isso é fundamental. Nossos alunos perguntam isso de cara, a gente tem live só para isso e vai dividir aqui com vocês também. Queridos, a gente fala para os nossos alunos que o número mágico de questões é 15 mil. É muito difícil um aluno fazer 15 mil questões e não ser aprovado. Porque ele estudou pra caramba.
Estudou, revisou, errou algumas vezes, beleza, assimilou. O que eu gosto de convidar a galera a refletir? Vamos dizer que dessas 15 mil questões, você teve dúvida em 5 mil. Você não pode corrigir, primeiro, todas as 15 mil questões de forma igual, e as que você teve dúvida, você também não pode corrigir de forma igual. Olha essa matemática. A gente faz pouco a conta quando é multiplicação, a gente nem existe. Juros compostos, nosso cérebro não é treinado para fazer isso de forma automática. Mas até no somatório, a gente manda muito mal. Vamos pegar essas 5 mil questões que você teve dúvida. E tem umas que você acertou, já sabia. Teve umas que você errou, viu a resposta. Tá, era essa, moleza. Teve algumas que, cara, não entendi. Qual que é o nosso protocolo? Errei, tive dúvida, não entendi ainda. Vou olhar, nossos alunos têm todas as questões comentadas, mais de 130 mil questões comentadas. Você vai olhar o CCQ. O conceito-chave da questão é um texto, uma frase pequenininha, que em 10 segundos você... Ah, tá, era isso. Isso já resolve uma porrada de questão. Ah, não, ó, era no IC, modificação de sobrevida na ICFER. Na verdade, eu errei porque falava atenolol e não é um beta-bloqueador com tanto estudo. Precisava ser o metoprolol, carvedilol ou biso. Show. Ah, já aprendi. 10 segundos. Eu não preciso ler o comentário. Aí você ganhou 2 minutos nessa questão. E você guarda isso para investir numa outra que você realmente precisa, que tem que ter mais atenção, que você não tinha entendido. Por quê? Não entendi só com esse tópico. Deixa eu ler o comentário. Merece 2 minutos. É uma oportunidade de converter em acerto. Muito legal. Não entendi ainda assim. Vou perguntar, no nosso caso, por Harrison AI, que é a nossa inteligência artificial, que é a base de literatura médica, não qualquer uma, a base das provas. E aí, ele gera uma resposta na hora para você entender. Que está presente da nossa plataforma, isso, esse Harrison. Nossa plataforma, tecnologia exclusiva, só Aristo tem isso. Porque não adianta dizer, vou procurar no UpToDate. Cara, às vezes não é a referência da prova. Olha o UpToDate para HIV e tuberculose. O Brasil é outra realidade. Quem entende disso é a gente, né, cara? Não, é outra realidade. Os testes que falam para fazer, até por questão de custo, de prevalência das condições, são diferentes. Então, isso vocês precisam ter um pouquinho de maldade. Somente nos temas que mudam muito de incidência, tem um apelo social grande. Mas, voltando aqui. Nem assim resolvi, aí você pede para um comentarista te ajudar e tal, beleza. Se você dedicar o mesmo tempo para as questões, isso acabou. Você não vai ser aprovado. Ponto. Agora, se por outro lado você faz isso de forma estratégica, vamos dizer que dessas 5 mil questões que você teve dúvida das 15. Beleza. Metade delas eu resolvo bem rapidinho, com 10 segundos. Caraca, pega 2.000 questões, 2.500 questões e economiza 2 minutos em cada uma delas. 5.000 minutos, você economizou 5.000 minutos. Isso dá 80 horas. Cara, são praticamente, arredondando um pouquinho, tá? Entre 1 e 2. Praticamente 2 horas por semana. Que a gente tá te dando de mão beijada agora, porque você vai corrigir as questões de uma forma mais inteligente. Uhum. Bicho, 2 horas por semana. Queria eu que todas as minhas semanas tivessem 1h30, que seja 2 horas a mais por semana. A mais. Daria pra fazer toda muita coisa. semana, você pode se exercitar, pode dormir, você pode, ter um encontro, você pode estudar uma parada pra faculdade, pode descansar, pode ver sua família, pode ver um filme, pode ver série, pode ficar no celular, até isso você pode fazer. A gente tá te devolvendo se você corrigir de forma estratégica. Uhum. Isso é absurdamente valioso. E é muito importante isso que o Ianzinho falou, cara. Que assim, a gente tem esse número de 15 mil questões, claro. Mas assim, você tem que fazer essas questões e corrigir essas questões, né? Porque não adianta em nada você errar uma questão e você não aprender com ela. Esse eu costumo falar que é o erro mais genuíno que uma pessoa pode cometer. Aquele erro que não serviu de bosta nenhuma pra tua vida. Se um erro que não serviu de bosta nenhuma, isso é um erro. Agora, se um erro serviu como um gatilho pra você aprender, como um substrato mesmo pra você aumentar o seu aprendizado, a sua intelectualidade propriamente dito, isso já não é mais um erro, isso foi uma lacuna de conhecimento que você conseguiu tapar, né? Então, assim, mesmo você precisa economizar o seu tempo, por exemplo, corrigindo questões, mas nunca deixe de corrigi-las, porque se você erra uma questão economia, né? E passa para a próxima, cara, você não economizou, você não economizou tempo, você perdeu tempo. Eu fiz uma questão. O tempo de fazer. Você perdeu o tempo, nem precisava ter feito aquela questão. É igual você fazer a anamnese, o exame físico, pedir o exame complementar se for necessário. Sei. Beleza. Essa aqui é a condição. Vai tratar? Não, vou pra próxima. Não, ou então assim, faz anamnese, faz exame físico, elabora a hipótese diagnóstica, pede um monte de exame complementar, e aí, antes do exame complementar sair, você libera o paciente. Porra, pra que você pediu o exame complementar? O cara perdeu o tempo, entendeu? Não tem sentido você ter o esforço de fazer uma questão e não corrigi-la. E aqui na Aristo a gente tem essa estrutura de comentário, que
todas as questões da Aristo, elas começam o comentário delas com um CCQ, que é o conteúdo-chave de questão, que nada mais é, cara, o que exatamente em uma frase eu precisava saber dessa questão para acertar ela. Isso é o CCQ. E embaixo vem um comentário sobre o CCQ, e embaixo desse comentário a gente ainda comenta alternativa por alternativa. Olha quantos níveis tem para sanar a dúvida, porque é importante a correção desses erros. Mas, mal comparando, qualquer dúvida que você tem, você vai abrir o Harrison e ler um capítulo, não é compatível com o esforço, com o projeto que você tem. Galera, falamos de rede social, falamos de correção de questões, pontos muito chaves. Falamos do pseudo-movimento, uma atenção muito massa para vocês terem também. E pra gente fechar aqui nosso conteúdo, nosso Aristocast de hoje, só para refletir um pouquinho que tem um tempo de outros estudos, tem um tempo da faculdade, tem o trabalho não Aristo, seja com a sua casa, seja trabalho mesmo plantão, vale a pena vocês tentarem gerir, sobretudo perto das provas. 2 meses ele faltando. Cara, teve um amigo muito querido, foi aluno nosso, ele passou, tá acabando a ortopedia, tá no último ano, agora no dia de hoje, e ele falou assim, pô, eu já estava formado, ele trabalhou 1 aninho antes de entrar, e ele chegou assim, ele liberou umas 4 semanas, ou reduziu muito a carga horária, tipo, acho que foi setembro ou outubro, perto da prova. Passou no INTA, prova difícil pra caramba. E ele trocou por plantão no final do ano. Data ruim, mas ele falou, cara, investimento. Eu tava no ano novo eu tava de plantão, mas eu tava na residência médica dos meus sonhos. Uhum. Ou, pô, tá no trabalho, vou tirar férias. Pô, vou pegar um rodízio mais leve. Ou, pô, vou desacelerar um pouquinho, família, encontro, viagem, amigos. Pô, vou sair um pouquinho, tô investindo num projeto aqui. É difícil, é árduo, mas a gente tem que abrir mão de alguma coisa um pouquinho. Faz parte, isso não vai te diminuir ao longo de 80, 90, 100 anos da sua vida. Tirar alguns meses para dedicar um projeto que vai impactar, vai te abrir portas lá na frente, vale muito a pena. E uma coisa que vale muito a pena falar também é assim, Luigi, mas eu vou reduzir os meus plantões de julho até dezembro para prestar a prova ali em dezembro. Poxa, cara, eu gosto de ganhar meu dinheirinho, eu gosto de fazer... Eu sei que você gosta. Se você não estiver passando necessidade, eu acho que você tem que diminuir sim a quantidade de plantão, porque você tem um objetivo chegando. Cara, de dezembro a março, você dá plantão 7 dias por semana se você quiser. 12 horas por dia, 24 horas. Você vai ter aí, janeiro, fevereiro e março. Você vai ter 3 meses até o início do teu R1 para você se matar de dar plantão. Né? Não sei quantos mil reais por mês faz um pé de meião, né? Nem de mês, faz um pé de meião. Você tira todo esse atraso, mas depois de ter feito a sua prova para residência. Claro. Se isso fizer sentido pra tua vida, né? Porque também tem gente que, cara, não dá, eu tenho que dar plantão, eu tenho que sustentar a família. Cara, cada pessoa é uma pessoa. Mas se você estiver dando plantão, entre aspas, por vaidade ou pra manutenção de um luxo que outrora você faria sentido pra você, mas você mudou a sua cabeça e falou assim, cara, eu quero fazer residência. Cara, priorize nesse momento o seu estudo. Tá? A prova termina ali em dezembro. Pouquíssimas provas são em janeiro. Pouquíssimas, tá? Só na época da pandemia que teve um monte. Mas aí depois de dezembro, meu filho, janeiro, fevereiro e março, tu dá 24 horas, 30 dias seguidos de plantão, tá? E aí você tira todo esse atraso, né? E assim, só ficou um detalhezinho que eu queria falar pra vocês antes de terminar, cara. Essa parada da correção por questão. E tem uma diferença muito grande entre você estudar com questão e por questão, né? Estudar... por questão é simplesmente isso. Você, por exemplo, faz a questão, você acerta ou erra, lê o comentário e passa para a próxima. Uma maneira, Ianzinho, que eu consegui me reinventar ali mais pro final do ano, que eu tava de saco cheio de estudar, eu não queria mais ver aula, eu não queria fazer mais nada, eu tava só estudando com a questão, é o seguinte... Eu falava, tá, o que eu vou estudar hoje? Eu sentava a bunda na cadeira e falava assim, não faço ideia, eu vou deixar o acaso falar para mim. Eu pegava, imprimia, por exemplo, 25 questões. E aí eu fazia essas questões. Na hora de corrigir, uma por uma, eu sentava e falava assim, isso aqui é uma questão de insuficiência cardíaca, por exemplo. Beleza, errei a questão. Eu ia lá, alternativa A, B, C, D. Cara, alternativa A. Essa alternativa A aqui, ela tava falando que era, sei lá, medicações, como você já deu esse exemplo, que alteram a mortalidade da insuficiência cardíaca. Cara, quais são elas? Furosemida é? Será que digitálicos são? Ou será que é o IECA, o espironolactona? Não lembro. Eu ia lá nos meus apostilas e tal, pegava... Aí eu pegava o caderninho e colocava, modificadores do curso natural da doença são SSS. Alternativa B. O que ela tá falando? Que B4 não aparece em fibrilação atrial. Aí eu falo, cara, B4, cara... O que representa o B1? O que é o B2? O que é o B3? O que é o B4? E atrás, isso. Isso é estudar
com as questões e não somente por questões. É uma alternativa de que eu consegui me reinventar. Em vez de pegar um ponto, você desenha um círculo Você de conhecimento. Exatamente, exatamente. Então, isso é assim, valioso, porque expandir. se a questão cobrar um pouquinho diferente, está na sua área de cobertura. Muito legal. Exatamente, ainda mais as suas provas de preferência. Então, por exemplo, a USP cobrou insuficiência cardíaca. Cara, você sabe que existe uma probabilidade de que, eles gostam desse tema, eles cobram o tempo todo esse tema. A probabilidade de aparecer insuficiência cardíaca na próxima prova, ela é grande, mas dificilmente vai ser ipsis litteris da outra, cara. Mas vai ser o mesmo tema de insuficiência cardíaca. E aí, quando você pega a questão do ano passado, aprende com ela e expande os horizontes dela naquele tema de insuficiência cardíaca, cara, a probabilidade de você estar revisando uma coisa que vai cair na outra prova é bem legal. Até se a banca fugir daquele tema específico que você pega, caiu infarto, na próxima infarto de VD, D2, D3, AVF, opa, dominado. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Valioso. Então, queridos, é isso. Acho que é isso. Mais um Aristocast muito legal. Fala pra gente o que você achou, o que você tem de dúvida, o que você apanhava aí na sua gestão de tempo, na sua organização, no seu uso de redes sociais, procrastinação e se corrigir a questão que nem um louco. Vai ser um prazer enorme a gente voltar em outros episódios para ajudar você a estudar de uma forma mais inteligente e profissional para ser aprovado na residência médica. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Compartilhe com seus amigos e comenta lá. Se tirou print screen, marca a gente que a gente vai fazer muitos outros episódios. Isso é sempre com o objetivo de fazer com que você seja aprovado. Tchau, tchau.